Bem, e assim, a gente vai refazer ela aqui. Okay? Então, veja, a gente começa a segunda unidade e a segunda unidade vai ser dividida em duas partes. A primeira, a gente vai fazer o roteiro propriamente dito de uma peça audiovisual. Pode servir para cinema, pode servir para vídeo, pode servir para animação, desenho animado e por aí vai. Stop motion, ela pode seguir esse padrão. E a segunda parte, vamos ver se dá para a gente trabalhar com roteiro de quadrinhos. Certo? Então, a segunda é o seguinte: essa primeira parte, essa parte, primeira parte da segunda unidade, nós vamos produzir um vídeo de 1 minuto e meio, e nós vamos trabalhar em equipe. Então, nós não teremos uma atividade prática para a semana que vem, até porque semana que vem, como vai ser presencial, quero ver se a gente aproveita o máximo possível para trabalhar em sala. Então, a única atividade que realmente vai ser para vocês para a semana que vem é se organizar em equipes, no máximo 4, certo? Estourando 5. Quem quiser fazer só também não tem problema. Só que é um trabalho extremamente complicado, um trabalho extremamente eu estou aqui, estão vendo? E tem uma ligação, aí eu tento tirar aqui a coisa. Vamos lá. Então, para a semana que vem, o que é que eu quero de vocês? Se organizem em equipes. Vocês vão ter que conversar muito nas equipes, porque vai ser um vídeo de, como eu falei, de 1 minuto a 1 minuto e meio, 2 minutos, no máximo, estourando, que é muito. E vocês vão ter que barganhar qual vai ser a história que vai ser gravada. A história vai ser gravada, vocês vão ser os personagens, tudinho. Só que, logicamente, que a gente vai ter cenário, mas a gente vai se virar. Então, a única atividade é essa. Hoje, o que a gente vai ver é o modelo de roteiro que a gente tem, que existe um modelo de roteiro, mas, acima de tudo, algo que vai ser onde que vocês criaram, assim, continuando o processo, para não quebrar, né? Todo aquele processo que a gente fez. Pode mesclar, aí fica a critério da equipe. Mas voltando. Então, perdi. Que vem. Não. Então a gente vai ver hoje algo antes de ver o modelo de roteiro, ter um pouco de noção sobre a linguagem cinematográfica, a linguagem audiovisual. Porque na hora de construir o roteiro, você precisa ter uma linguagem em que você diga como a câmera deve recortar o espaço, né, o cenário, como ela deve focar o personagem, como ela deve se comportar na ação. E isso é fundamental para um bom roteiro. Lembrando que o roteiro ele é um texto descritivo. Ele é um texto que vai descrever uma cena. E, na maioria dos casos, o roteirista não é o diretor. Então, quem vai dirigir o filme, às vezes, né, na maioria dos casos, não é o diretor, não é o roteirista. Há casos em que o roteirista é o diretor, como o filme de Hitchcock. Ele, né, concentrava as duas funções. Como também há, na linha de montagem, né, vários roteiristas, né, que vão
que vão vendendo, né, que vão doando, vão tentando barganhar os seus roteiros. Então, não há uma regra básica, mas se pensa o seguinte: numa linha de montagem, né, numa linha em que a indústria cinematográfica, por esse termo, ela se vê como indústria, o processo industrial é um processo dividido em várias partes, em um processo de montagem, que a gente vai ver que é uma linguagem, né, praticamente a alma do cinema é a montagem, até pelo próprio processo industrial, de que, né, é uma máquina que faz história, que conta história, tanto a máquina, câmera que filma, como a câmera que projeta, né, o projetor. Então, normalmente, você tem o roteirista e você tem o diretor. Ele vai trabalhar com né, com esse pensamento. Quem vai fazer o roteiro não vai filmar, teoricamente. Ok? Então, para você fazer isso, você tem que ter um certo conhecimento sobre a linguagem cinematográfica, sobre a linguagem do audiovisual, sobre a linguagem da câmera. Então, a gente vai ver hoje, né, um pouco da revisão do que a gente fez e qual vai ser os próximos passos que vamos fazer. Né? Então, passamos, né? Fizemos o argumento, a sinopse, com a dramática, storyboard, falta especificamente o roteiro. Então, nós vamos roteirizar isso que a gente fez anteriormente. Né? O argumento, a sinopse. Nós vamos transformar aquela sinopse em algo que vai ser filmado, algo que vai ser produzido. Então, do argumento, nós temos a sinopse. A sinopse se divide em 3 elementos, né, que vão ser desenvolvidos no roteiro: o cenário, o tempo e espaço, os personagens, os atores, e as ações, que é as relações entre os personagens, as relações, né, o drama, aquilo que move a história, aquilo que move o que eu estou contando, né, porque aquilo é interessante. Em relação ao roteiro, o que é que nós vamos precisar? Isso que eu vou dar um foco hoje, né? As ações de câmera. O que são ações de câmera? É a linguagem como o cinema se comportou, né? Ou se criou. As primeiras... quando o cinema surgiu, né, como linguagem, como espetáculo, vamos dizer assim, termo, é por volta de 1895, né, já quase um senso comum, em que em um café em Paris, um mágico, né, chamado Georges Méliès, ele projetou no café 2 filmes. Né? Uma era a entrada da fábrica, feito pelos irmãos Lumière, e o outro era um trem chegando. Esse trem chegando causou um rebuliço, que a primeira projeção de cinema, que foi essa, 16 pessoas saíram feridas, uma quebrou a perna, porque foi o trem vindo e as pessoas correndo, assustadas pelo trem. E aí foi que Méliès sacou que a imagem de preto e branco não tinha som, né? A imagem era meio, né, tremida por causa dos 12 fotogramas, mas ele percebeu que ali estava a chave de um espetáculo. Ele era mágico e ele era um dom de circo. Quem quiser saber um pouco dessa história, tem um filme muito bem contado, bem legal, que se chama A Invenção de Hugo Cabret. Anota aí, vamos lá, bota aí no chat para... Pronto. A Invenção do Cabret é justamente a história de Méliès. Romanceada, mas uma homenagem a esse cara que é um pouco visto, vamos dizer, pouco falado na indústria. Né? Ele é visto muito como iniciante, mas não vê a importância que ele deu. Ele sacou, pô, isso aqui, né, isso aqui serve para contar história. Essa é a grande sacada dele. Então, o cinema ele começa patinando, né? Como é que eu vou contar a história através de imagens? E em 1905 para 1906 vai surgir o que ainda hoje é um grande predomínio da linguagem cinematográfica, que é a linguagem de Hollywood. Em 1905 a 1906, né, um grupo de cinegrafistas de Nova York, fugindo de Thomas Edison, né, que era um gangster na realidade,
né, que saia quebrando as câmeras do pessoal, porque não queria que eles usassem as câmeras que não fosse a dele, né? Edison também fazia cinema. Eles fugiram para a Califórnia, um local inóspito, pouca gente, perto do México, eles podiam fugir rapidamente, e onde a terra era barata. Então, eles compraram um terreno no subúrbio de Los Angeles, um condomínio chamado Hollywood Land. Né? E aí saiu o Land e ficou só aquele cartaz, né? aquela placa de Hollywood. Então, Hollywood, né? Essa criação do cinema contador de história deve-se muito a dois norte-americanos, Edwin Porter e David Griffith. Eles são considerados aqueles que começaram a contar a história. A câmera, ela sai do pedestal e começa a caminhar, começa a recortar, começa a trabalhar com aquilo que é a linguagem do cinema, que é o plano. O plano é uma imagem entre dois cortes. É aquela cena, né, aquele clichê clássico do cinema, o diretor sentado, a ação corta. A ação corta é o que nós chamamos de plano. E não é bem uma imagem fotográfica, parada. A gente fala, imagem é uma cena, né? Você gravar um determinado tempo entre, né, o diretor dizer ação e depois de dizer corta. Então, a linguagem do cinema, ela começa a se consolidar a partir de Edwin Porter, né? Começa a ser criado, na realidade, e David Griffith, que vai ser o grande sistematizador do cinema, no sentido de ele vai fazer o cinema ser industrial. Ele subdivide as etapas do filme, ele subdivide as tarefas, ele subdivide as atividades e torna aquilo que vai ser a alma do cinema, que é a montagem. Então, o que é a montagem? Você tem uma penca de rolos de filme e a partir dali você precisa contar uma história. Você precisa juntar aqueles rolos de filme, aqueles rolos de gravação para contar uma história. É o surgimento da chamada escola estadunidense ou escola norte-americana de cinema, que ainda hoje é fortíssima, principalmente com os western, né, com os filmes de ação, e com a indústria de Hollywood. E, posteriormente, né, 1914, né, você tem um grande filme de Griffith, que é O Nascimento da Nação, até muito criticado por Spike Lee, naquele filme Infiltrado na Clã, naquele filme extremamente racista, e mas, assim, contextualizado, né? Ou seja, é no filme de 1914 que você quer dar um viés para hoje, né? Então tem um certo discernimento. Mas, enfim. E aí surge a grande escola, literalmente. Quando a gente fala de escola norte-americana, é mais uma forma de fazer e uma indústria que vai se consolidando. Quando a gente fala da escola soviética ou escola russa, estamos falando de um edifício, uma instituição chamada VGIK, que existe até hoje, pode até procurar no Instagram, VGIK, que é o Instituto de Cinema de Moscou, ou genericamente conhecida como a Escola de Moscou, que vai ser a escola soviética de fazer cinema. Nesse caso, eram professores, o pessoal começou a estudar, eles pegaram, dissecaram os filmes norte-americanos, foram para Hollywood, pegaram o Nascimento da Nação, que eles ficaram encantados com o filme, né? Dissecaram como é que foi feito, e aí surge a escola soviética, com quatro grandes cineastas, todos eles professores, né, saíram da escola, foram formados pela escola soviética. Eu chamo soviética porque nem todos eram russos. Acho que Eisenstein, que é um grande expoente, ele era letão, né, da Letônia. Letônia, é outro lugar. Enfim, você vai ter Kuleshov, Pudovkin, Eisenstein e Ziga Vertov. Enfim, essa galera, esse grupo, vai definir o cinema praticamente o resto do século XX até hoje. Vamos dizer como é que ele era formado, como é que se fazia, como se criava um efeito dramático, para que servia o cinema.
No caso norte-americano, entretenimento e indústria. No caso soviético, como arma política do Estado. Não tinha televisão, não tinha internet, ia ter o cinema como uma arte de massa. Então, são duas visões ideológicas diferentes, mas que vão dar força, que vão dar uma, né, uma forma de se fazer cinema que ainda hoje é copiada, que ainda hoje é feita, que ainda hoje é reproduzida. Há outros modelos, sim. Ao longo do tempo, as linguagens foram, né, se acumulando, tecnologias foram aparecendo. Um exemplo clássico, a escola soviética não trabalhava com fala, nem a escola norte-americana. O primeiro filme com fala, ele surge em 1930, que é o chamado Cantor de Jazz. Aí, o que é fala? Não tinha o diálogo. O cinema era imagem, até para eles. Para que o cara vai falar se eu quero ver imagem? Ele não fazia sentido para eles ter um diálogo no cinema. Só que, gradativamente, isso foi sendo incorporado. Um dos grandes problemas que se tinha era a sincronia da fala com o personagem. Mas não era nem isso. É como eu vou fazer o cara falar? Como é que eu vou gravar a pessoa falando? Aí vai aparecer, não, você filma primeiro o cara falando, às vezes filma só o rosto, né? Ou seja, a fala ela entrou como um elemento dramático. Tudo isso é para, né, chegar ao que seria esses elementos da linguagem cinematográfica que vai ter que estar no roteiro, que é movimento de câmera, dramaticidade da câmera, efeito de câmera, a fala do personagem, os diálogos, a descrição da ação. Então, tudo isso tem que estar no roteiro. E, coroando isso, o movimento de câmera, que é justamente o plano. Então, você vai ter que colocar fala, som, nem sempre o som é a fala, né, dentro de um quadradinho que vai ser projetado. E essa projeção é o cinema. Por isso que o roteiro ele sempre vai e volta, ele nunca é um elemento blocado, terminado. Terminei o roteiro, não. O roteiro vai, ó, isso aqui não tá legal, volta, vai, volta. E aí entra a coisa do storyboard. Porque o storyboard ele vai dar para o roteirista, né, aquela coisa, eu quero que a cena seja assim. O storyboard que a gente trabalhou era mais para vender o produto, que era um resumo de imagens da sinopse. Storyboard, né, já na fase de roteiro, é para dizer como é que a câmera vai se comportar. Como é que ele vai, como é que eu quero que o olhar da câmera seja presente. De baixo para cima, de cima para baixo, né, dando zoom, como é que vai ser isso? Então, foi um crescimento tecnológico, um crescimento de linguagem, acima de tudo, elementos que foram sendo incorporados ao cinema. Hoje, por exemplo, qual foi a grande transformação do cinema? O grafismo, que era raro você ter grafismo. Que é questão de grafismo. Você vê um filme, o cara né, manda uma mensagem do WhatsApp, aí aparece assim do lado, né, como se fosse a tela do celular. Mas isso já existia, sim, isso existia como uma coisa pontual, mas hoje praticamente para você mostrar que está o conteúdo da mensagem, você tem que fazer esse artifício. Né? Normalmente você vê, né, o cara assim, ele olhando o celular e do lado aqui aparece a tela do celular. Não tem como a câmera pegar o cara de cima com aquela letrinha desse tamanho, você saber o que o cara está fazendo, está lendo. Ou então, esse filme mais adolescente, né, que tá a pessoa vendo televisão e aí vai chegando as mensagens do lado. Então, esses grafismos foram incorporados por uma linguagem que há 10 anos, 15 anos atrás não tinha, porque você não tinha celular. Nesse sentido, celular tinha, né? Não tinha o smartphone. Acho que é uns 15 anos, 16 anos atrás. Então, depois, isso foi sendo incorporado, isso foi sendo trabalhado.
Eu coloquei aqui, né? O que a gente deve ver aqui, importante, vai ser elaborar um vídeo de 1 minuto e 1 minuto e 30. E eu digo para vocês, 1 minuto em audiovisual é muita coisa, certo? Não é pouca coisa, não, certo? Então, essa elaboração de 1 minuto a 1 minuto e 30 de vídeo, é por isso que eu estou dizendo para vocês se organizarem em equipes, certo? Veja afinidade, semana que vem vocês vão se conhecer pessoalmente, né? Então, vamos se... Né? Como é que a gente vai se organizar? Então, esqueça um pouquinho isso aqui que está na tela, certo? Essa atividade a gente vai fazendo ao longo da disciplina, ao longo da primeira parte da segunda unidade, certo? Então, não vai ser para agora, não vai ser para a semana que vem, certo? Vai fazer ao longo do tempo. E a intenção é criar um roteiro e desse roteiro a gente fazer essa filmagem, fazer esse contraponto, né? O que está escrito, o que está sendo filmado. E aí vamos entrar seria a linguagem, né, do cinema e do vídeo. Então, a unidade mínima da linguagem audiovisual é o que a gente chama de plano. Quando eu falo linguagem audiovisual, certo? Ela abarca cinema, vídeo, acho que jogo também, animação, desenho animado, stop motion. Ela não entraria, por exemplo, em quadrinhos, né, que é uma coisa mais estática no sentido da revista, né, você não tem uma projeção, você não tem um suporte em que a imagem seja em movimento. Então, a linguagem de cinema, ela se baseia primeiramente no plano, né, porque esse plano era o quê? A câmera antes de Potter, né, antes da escola estadunidense, na escola norte-americana, ela ficava fixa em um pedestal. E as cenas ficavam à frente da câmera. Então, normalmente você fazia tipo um cenário que era um teatro. E aí ficava a câmera parada. Fica aqui a sugestão. Eu tô com, assim, eu não quero abrir muito o YouTube aqui, porque hoje de manhã foi um desastre para mostrar as coisas. Mas anotem aí para vocês procurarem depois, né, os irmãos Lumière, que né, na realidade vão ser uma grande indústria do início do cinema. Eles gravavam tudo, né, gravavam a cidade de Lyon, onde eles moravam, o trem, a família, né, tinham essa, essa prática. Só que imagine você ficar vendo um trem, ir para o cinema para ver um trem, ir para o cinema para ver a cidade de Lyon de 7 horas da manhã. No início era interessante, mas depois perdeu a graça. Daí a escola americana apareceu lá, mas a gente precisa contar a história. Então você tem os irmãos Lumière, e você também tem, aí sim, o Méliès, com A Viagem à Lua, e está me vindo aqui na cabeça, ele fez outros filmes, mas A Viagem à Lua é a mais emblemática. E vocês vão ver que tem uns efeitos especiais bem bobos, mas assim, extremamente eficazes. Parece uma apresentação de Grêmio escolar. Mas assim, bem efetivo, usa a perspectiva, né? Usa grandes cenários, grandes painéis para fazer os efeitos, né? De cenário também. E contou a história. Só que tanto como Eli, tanto como os irmãos Lumière, a câmera ficava paradinha. Feito um sai de baixo, né? Mais ou menos sai de baixo. Sai de baixo ainda tem a câmera andando pelo cenário. Mas a câmera parada e o pessoal como se estivesse no teatro vendo a cena. Os norte-americanos não. Eles vão recortar, né, as várias cenas e vão organizar na montagem. Então eles começam a câmera sai do pedestal e começa a caminhar pelo espaço, começa a se aproximar, começa a dar ênfase aos objetos. Se eu estou no cenário, eu dou um zoom no objeto, que eu quero que a pessoa, né, observe aquilo ali. Quando a câmera parada, tinha um explicador de cinema. É isso mesmo. O cara ficava explicando o filme para a galera. Ficava, vai acontecer isso, presta atenção nesse cachorro, presta atenção naquilo ali, ó.
Presta atenção no fulano de tal, que ele vai aparecer e vai rodar. Porque era a câmera parada e 1000 imagens na frente. Vou olhar para onde? O plano, não. Só, eu quero que você olhe para cá. Eu quero que você atente para isso. E isto vem depois disso. Ou isso vem antes disso. Então, vai se criando essa linguagem do plano, é a unidade mínima. É a gravação, né? É a primeira cena. Certo? Uma cena pode ter vários planos. É por isso que a gente não resume muito em relação à cena, e sim ao plano. Certo? Uma cena pode ter vários planos. Esses planos, eles vão ser organizados em uma linha, né? Uma linha de montagem, vamos dizer assim, que é a sequência. Então, a sequência é essa união de planos. Então, você tem um plano, os planos, vamos dizer assim, né, que formam a cena, e essa cena ela vai só é entendida por causa dessa sequência. Este vem depois desse. Por exemplo, como é que seria uma sequência? Como é que eu vou mostrar? Como é que eu vou filmar? Como é que eu vou contar por imagem uma perseguição policial, por exemplo, entre o policial correndo e o ladrão correndo? Então, a primeira dificuldade é essa. Como é que eu vou contar isso? Primeiramente, fazia assim um cenário cilíndrico, gigantesco. O cenário começava a girar e as pessoas ficavam como se estivesse correndo no mesmo lugar. E a impressão que dava é que, né, você estava correndo. Mas na terceira girada do cilindro, você via que a árvore já passou umas 10 vezes na sua frente né, e você não notou ainda. E aí, o Potter e mais ainda o Griffith, não precisa fazer isso não. Em um plano, eu mostro uma pessoa correndo e pulo para outro plano com outra pessoa correndo. Quando eu juntar essa pessoa correndo e essa, as pessoas que estão vendo vão entender que esse está correndo e o outro está correndo atrás. Eu não preciso mostrar os dois correndo ao mesmo tempo. Eu mostro um e mostro o outro. E aí a gente faz a montagem. A gente entende o significado a partir do momento dessa sequência. Então, aí construiu-se sim a forma de contar história. E mais ainda, a forma de escrever, que é o roteiro para isso daí. Então, no roteiro, eu quero dizer, ó, primeiro, personagem 1, né, plano geral, ele correndo, depois dá um plano, um close-up para mostrar a intensidade da cena no rosto dele, segundo personagem, e por aí vai. Então, a linguagem cinematográfica, ela, vamos dizer assim, tem por princípio esses três, logicamente tem mais coisas, mas principalmente a gente tem o plano, a sequência e a montagem. Só que a montagem norte-americana ela está mais na narrativa, não contar a história. A montagem para os soviéticos ela era a alma do cinema. O cinema só existia por causa da montagem, que era você fazer justamente esse sentido. Mostra uma cena, mostra outra e a nossa cabeça entende, junta as duas sequências e a gente entende o quadro narrativo. Quem foi o ápice dessa escola de Moscou, né, a escola soviética, é Eisenstein, com o Coração de Potemkin, Ivan o Terrível, Alexandre Nevsky, A Greve, e já bem tardiamente, já na década de 60, 70, Tarkovsky. Então, como disse, ainda existe ainda hoje, do mesmo jeito que Hollywood existe até hoje. Né? Então, o plano, né, essa unidade mínima, né, ele é dividido em várias, vamos dizer assim, a relação com o objeto, o tempo de gravação, o movimento de câmera, movimento vertical, movimento horizontal. Então, o plano em si, ele é definido pelo como a câmera se comporta. No caso assim, da linguagem cinematográfica, a gente não tem uma universalidade de entendimento. Vamos dizer assim, todo mundo chama, né,
uma câmera, quando ela abre, né, você vê todo o cenário, plano geral. Alguém pode chamar de panorâmica. Então, cada um vai dando o nome. Existem alguns nomes que são já mais assim, aceitos, né? Mais solidificados, né? Já entraram realmente no linguajar. Outros vão aparecendo, até porque a linguagem ela vai, né, surgindo. Né? De uns 10 anos para cá, começou a aparecer né, alguns profissionais, né, o design de som, design de narrativa. Isso é um termo, design narrativa. Eu não vou entrar muito nisso, porque vocês vão ver isso mais especificamente na disciplina de animação e mais ainda na disciplina de áudio e vídeo com Carol. Então, não vou entrar muito também, que não é a intenção da disciplina entrar nesse só estou dando uma introduçãozinha para a gente entender que a gente vai precisar, pelo menos, conhecer o que é um plano geral, o que é um plano médio, um close-up, né? E, mais ainda, por que usar esse recurso? Né? Quando você dá um close-up é o quê? Fechar em cima, né? O famoso fechar, né? Fecha em mim. Por que fechar? Para dar dramaticidade, né? Por que ampliar? Por que pegar de baixo para cima, de cima para baixo? A imagem, né, o recorte da câmera, o plano, ele tem não só uma forma de fazer, mas também uma intenção de ser feito. E aí vem um recado para todo mundo. Nenhuma câmera é inocente. Né? Não é uma máquina, ninguém mexe, não. A câmera é um lápis, é uma ferramenta. Ou seja, tem alguém por trás que tem uma intenção de usar aquilo ali. Então não cai nessa história de... Não, cara, o diretor deixou a câmera aberta e deixou o pessoal rolar. Não, isso tem uma intenção. Certo? Nenhuma câmera é inocente. Nem no documentário, nem no filme de ficção, não ficção, seja lá o que for. Portanto, saiba o que estão fazendo. No sentido assim, eu quero que minha câmera olhe dessa forma. Eu quero que a câmera capture desse modelo. Eu vi aqui na cabeça uma coisa que não tinha muito, raramente, era caríssimo fazer, mas hoje virou arroz de festa, que é essa visão da cidade de cima. Né? Como é que você consegue fazer isso? Com drone. Antes de você fazer uma visão dessa, você tem que alugar um helicóptero, né? Ou então um balão, dependendo da região que você estava. Hoje não. Qualquer um com um bom drone faz umas cenas absurdas. Tem até corrida de drone, quanto mais você filmar, né, a cidade por cima, dar uns efeitos mais... A tecnologia ela também vai, né, sendo incorporada. Como é que você faz esse plano, né, de cima? Plano drone. Não sei se existe esse termo, mas tá. Antes seria uma panorâmica em cima da cidade. Então aqui tem mais ou menos aqui tem algumas, né, algumas relações, alguns termos, né? Plano geral médio. Não, plano geral é normalmente panorâmico, né? Você pega todo o cenário. Plano geral médio, quando você pega o plano, na verdade a gente usa muito esse plano médio. Né? Você pega o cara, né? Aliás, a pessoa e atrás algum cenário, alguma perspectiva. Plano americano, né, que é acima do joelho. O pessoal disse que era porque se tinha muito filme de cowboy, né, que é a grande marca da cinematografia norte-americana, que é o faroeste, que é um estilo vigorosíssimo, né? Gerou clássicos. E aí a pistola do cara ficava até o joelho. E aí a câmera pegava do joelho para cima para pegar justamente o coldre, né? E aí ficou conhecido como plano americano. Tem um termo também muito utilizado que chama-se noite americana. Essa noite americana, tem até um filme não sei se é Godard, do Truffaut, um dos cineastas franceses. Eu acho que é Godard, se não me engano. Não sei. Procure depois aí. Chama-se Noite Americana. Noite Americana é quando você diz que é uma coisa falsa. Noite Americana é o seguinte: você está de manhã e você precisa encenar
uma sequência que é de noite. Aí ele ia para o estúdio, botava no galpão, fechava tudo e fazia a noite em pleno meio-dia. Né? Fica um elemento do cinema, é o termo noite americana, quando você recria um cenário, mas na França virou, na cinematográfica também, assim, na linguagem de cinema, virou alguma coisa falsa, né? Algo que é mentira, né? Algo que foi feito para enrolar. Né? Esse termo é noite americana. O plano médio, veja que todos esses planos aqui, né, chamado plano de ação, eles sempre têm relação ao que você está filmando. Então, normalmente o cara está do joelho para cima, da cintura para cima, é visto no corpo inteiro ou então na paisagem. E os chamados planos de expressão, que são próximos do rosto da pessoa. Esse plano próximo mesmo, o pessoal chama muito de close-up, o primeiríssimo plano. Então vai depender muito da linguagem que você está de acordo com as pessoas. Ou seja, você tem um grupo que vai filmar, né? Ninguém faz um filme sozinho, tem esse. Né? Você sempre tem que ter uma equipe de produção, uma equipe de pós-produção. Então, é uma equipe grande. Eu falo muito que, mais do que fazer cinema, você tem que gerenciar o cinema. Né? É uma indústria. Então, para a indústria, tem que ter as partes, né, separadas e essas partes juntadas no confeito de uma linha de montagem. Quando você pega o Oscar você tem Oscar para quase tudo. Figurino, som, música, que mais? Efeitos especiais. Depois vem ator, atriz. E aí vem o coroamento que é melhor filme e melhor diretor. A vedete do cinema norte-americano não é nem um ator e muito menos o filme, é o diretor. E aí virou praticamente a marca do cinema, aquele diretor, né, meio afetado, né, aquele cara que se acha acima de todos e de todos. Embora fazer o filme é uma tarefa extremamente grande. É você gerenciar uma empresa, não é assim, como queria Glauber Rocha, né? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Não, ele tinha uma equipe dele. Tinha uma equipe de no mínimo 12 a 15 pessoas. Né? Fazer locação, para alugar, pegar dinheiro, enfim, gerenciar uma empresa. Então, dentro dessa empresa você vai ter um linguajar. Então, no caso, assim, no próximo, praticamente eu nunca usei. Eu trabalhei com propaganda, fazendo propaganda da Vina Leal. E a gente tem que fazer o roteirozinho e chamar primeiro plano. O primeiríssimo plano, né, que era, né, dar um zoom no rosto da pessoa, a pessoa vem para cá, né? Eu fui filmar o locutor, não, o apresentador, uma atriz, um ator falando. O grande plano, para mim, grande plano é o panorâmica. Então, daqui, praticamente, seria esse plano próximo, que seria o primeiríssimo plano, e o plano de detalhe, que é esse, né, você dá o zoom na pessoa. Só que, como eu falei, tem outros planos. Né? Tem o plano conta plongé, que é de baixo para cima, de cima para baixo, já é um movimento de câmera. Você tem o plano sequência, né, que é o plano em que a câmera, ela praticamente você não percebe o corte. Enfim, tem uma universidade, tem um instituto do cinema, para você ver como o nível de estudos é feito. Ou seja, é mais do que a indústria, né? É tudo uma linguagem visual que foi criada. Aqui tem os tutoriais, que eu gostaria que vocês vissem. Esses tutoriais, eu tentei passar hoje de manhã, não rolou muito. Vou ver se eu pego esse daqui, o primeiro, e tem uma tabela lá que eu acho interessante a gente analisar. Eles estão no sala de aula, no painel, não, como é que chama aquela primeira parte? Mural, né? Aquele quadro de aviso. No início eu coloquei esses 3 tutoriais. O primeiro é sobre o plano cinematográfico, os planos cinematográficos, está bem detalhado, está bem melhor do que esse que apareceu aí na
na lâmina e bem mais do que eu falei aqui também. As técnicas de montagem de Pudovkin, que é da escola soviética, né? Então, são 5 regras que ele coloca que até hoje o pessoal usa para fazer filme. E Edito como Russo, que é do B9, que é um site que eu gosto muito, só que eu tenho uma reserva por esse vídeo, certo? Porque é aquele cara que acha que todo estrangeiro é inglês. Ele começa a chamar os cineastas soviéticos como se ele fosse inglês. Então chega a dói no ouvido como ele pronuncia o nome da galera. Tudo errado. Enfim, mas o conteúdo é interessante, o conteúdo vale a pena dar uma olhada. Eu vou só abrir aqui esse YouTube, porque para a gente ver uma parte lá que é como ele vai falar do. Só que eu não vou passar o vídeo todo, que eu não consigo aqui, porque tá na minha internet. Mas tem uma tabelinha lá, tem um esquema que é interessante dar uma olhada. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu mudar o tipo da apresentação. Ele está com um delay terrível. Pra você ter ideia, agora está aparecendo aí, eu já fechei a borda. Ver se eu consigo, vamos lá. Aí, vamos ver se eu consigo.
Se vocês tiverem tempo, dê uma olhada nesse... Veja aí esse vídeo, certo? Como os outros, para vocês terem uma estudadinha sobre esse material. Estão conseguindo ver aí a tabela? Pronto. Nesse tutorial está bem interessante que ele divide os planos. Primeiro, né? Referentes à distância entre a câmera e o objeto filmado. Aí entra aquilo que a gente viu, primeiro plano, primeiríssimo plano, close-up, que mais? Plano médio, plano americano, plano panorâmico. Ou seja, é a relação da câmera com o que ela está filmando, né? O objeto que ela quer mostrar. O segundo é referente à duração, justamente o tempo, né, em que esse plano está sendo mostrado. Normalmente esse plano, em relação a referente ao tempo, à duração, é muito ligado ao plano que a gente chama de plano sequência. Plano sequência é uma forma de você ludibriar, né, para você achar que não houve corte. Normalmente teve corte, mas alguns planos de sequência são muito longos. O mais famoso dele é a abertura do filme o Falcão Maltês, ou é a Marca da Maldade, desculpa, a Marca da Maldade, de Orson Welles, que é uma abertura que ela dura em média 3, 4 minutos e a câmera não para, ela o tempo todo ela vai seguindo os personagens. Então, a duração do tempo. Então, normalmente essa duração do tempo está associada ao plano de sequência. Referentes ao ângulo vertical. Referentes ao ângulo vertical, você tem o que a gente chama de frontal, né? Plongé, que é de baixo para cima, né? Ou seja, a câmera pega de baixo para cima, e conta plongé, que é de cima para baixo. Essa variação nesse sentido vertical, né, como você quer mostrar, né, se o cara é muito alto, aí você mostra de baixo para cima. Se quer dizer que ele é baixo, mostra para baixo. Eu quero mostrar poder. Lembrando sempre, a câmera ela nunca é inocente, ela está sempre mostrando alguma coisa. Referente ao ângulo horizontal, que é 180, 360, né, ela está sempre a panorâmica gigante, né, que chega a ser um 180, e referentes ao movimento, né, ou seja, como ela vai se movimentar. Esse movimento é muito usado para dar a ideia de ação. Né? Você tem filmes assim de policiais, né, que o cara está numa perseguição, a câmera fica o tempo todo, né, tremendo. Na realidade, se você for ver realmente a cena, o carro está bem devagar. O que dá aquela ideia de intensidade é a câmera ficar tremendo. Ou seja, ele criou esse efeito. Ao efeito né, do clone, ó, do drone, né, que é a visão espacial, né, a visão de cima, né, para baixo. Enfim, dê uma olhadinha nesse vídeo, eu não vou conseguir mostrar porque até a sincronização da fala ficou terrível de manhã. Mas fica a dica para vocês darem essa estudada. Eu vou postar um texto depois sobre a escola americana e a escola soviética, bem detalhadinho, bem legal o texto. Quem quiser também se aprofundar um pouquinho, vale a pena, para vocês entenderem um pouquinho. E essas referências que eu estou dando aqui, procure no YouTube, tem filme de tudinho. Tem um filme de Potter, tem um filme de Griffith, tem os filmes da escola soviética, todos. Tem Lumière, tem até um documentário sobre eles, bem interessante. Méliès tem a invenção do Cabret, e também tem um filme a Viagem à Lua, uma versão original e uma versão colorida, que é o Cão. Parece colorido com hidrocor, o negócio, terrível. Mas está lá para vocês assistirem. Certo? E quanto aos planos, essa referência que eu vou dar, a Marca da Maldade, esse né, que pega a cidade de cima, eu lembro muito, tem vários, certo? Também faz séries agora da Netflix, tá uma porrada que faz essa leitura de drone. Mas um que não foi feito com drone, foi feito com balão, se não me engano, ou com helicóptero, que é o final do Tropa de Elite 2, quando ele vai falando e a câmera vai dando uma panorâmica de cima para baixo na cidade de Brasília,
passa por cima do Congresso e termina na bandeira, uma bandeira nacional que tem lá na Praça dos Três Poderes. Se não tinha drone ainda, o cara fazia a mesma coisa. Nós chamamos que um drone, a limpeza visual e o recurso que você vai ter vai ser bem maior. Beleza? Então fica essa dica para vocês. Para a próxima semana, né, nos encontraremos lá no campus. Vamos fazer um trabalho de linguagem com o celular. Leve celular. Quem tiver câmera pode levar. Mas acho que o celular dá beleza para a gente fazer esse exercício. Já pensem em que equipes vocês vão fazer. Quem for muito chato, não quiser fazer com ninguém também, está liberado. Você pode levar a câmera para a gente aprender lá a usar ela também, né? Fica até para a gente aprender a usá-la, certo? Mas se der bronca, ficar indo levar, não esquenta com isso não. É porque o celular hoje praticamente é melhor que muita câmera. Aliás, um celular hoje é melhor que muita câmera digital da década de 90, mesmo no início do 2000. Então, não tem muito estresse não. Beleza? Então, semana que vem nos encontraremos. Dê uma lida, uma olhadinha nesse material. E, para início de conversa, se organize já em equipes. Semana que vem, pegue o material de vocês, que vocês escreveram, cada um individualmente, porque nas equipes a gente vai ver como é que se pode fazer para se filmar. Né? Já começar a trabalhar com a linguagem cinematográfica, ou seja, briga entre roteirista, equipe e diretor. Né? Tem mais história do que, às vezes, o filme. Beleza? Eu vou parar aqui a gravação. Ansiosíssimo para conhecer todas e todos lá. Certo?